Saúde a todos com a paz do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia em Salmos 127. Nós vamos ler os versos 1 e 2 do Salmo de número 127. Tá bom? Hoje eu vou fazer a leitura na Bíblia na linguagem de hoje. Tá? Então o texto é um pouquinho diferente, no sentido de ser mais claro para a gente entender o texto, né? Ele, no nosso linguajar, vamos falar assim, tá bom? Então, Salmo 127, o verso 1 e 2. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Amém? Então, essa é a nossa leitura oficial aí em Salmos 127. Tá bom? Então vamos relembrar um pouquinho da aula passada. A aula passada nós falamos do capítulo 2, em que Artaxerxes permite Neemias ir a Jerusalém e edificar os muros. Tá? Então, resumindo um pouquinho da aula passada, nós começamos vendo ali que esses acontecimentos eles ocorreram no mês de Nissan. Quando a gente pega o calendário judaico, vamos falar assim, os meses sofrem uma sobreposição em relação aos nossos meses. Tá? Então, o mês Nissan do calendário judaico, ele equivale aos nossos meses de março a abril. Tá? Então, a gente já viu isso, só reforçando que há uma diferença no calendário. E o que nós vimos? Nós vimos Neemias triste, angustiado, né? Pensando ali nas notícias que o irmão dele havia trazido para ele. Ele estava na presença do rei, Neemias, e ele estava triste. Tá? E aí a Bíblia nos fala que o rei chega, né? E até eu coloquei umas figurinhas, né? Pegando o gancho aí na linguagem de hoje, né? Como se fosse nos nossos dias. O rei perguntando para Neemias: vem cá, qual o problema? O que está acontecendo? Tá? E aí nós vemos que Neemias ele fica um pouco atônito com aquela pergunta, e aí nós entendemos o porquê ele ficou atônito, tá? Porque havia uma tradição da época em que só de você estar na presença do rei era um motivo para você estar feliz. O resto é resto. Tá? Você está na presença do rei, então você tem que ficar feliz. É uma oportunidade, você tem que se alegrar. E aí, quando o rei faz aquela pergunta, era uma oportunidade para Neemias, mas a gente viu que era duas vias. Era uma oportunidade e era um risco. Tá? A oportunidade para ele agora falar então por que ele estava triste. E aí fazer uma solicitação. O risco era então ele deixar transparecer, ser mal interpretado nessa questão de falar, então você não está feliz aqui na presença do rei, né? Então nós vemos isso. Então Neemias ele deixa claro o que a intenção dele estava angustiada por conta das notícias que ele ficou sabendo ali da cidade dele, dos pais deles, tá? E aí ele então ele declara o seu desejo de ir a Jerusalém com o objetivo de ir lá e construir então os muros, restaurar a cidade. Nós vemos que foi algo planejado, tá? Ele estava pensativo, e aí quando o rei indaga, ele responde, e aí a gente descobre que é um planejamento quando a gente vê que o rei pergunta: tá, quanto tempo? Quando você volta? E aí ele não foi pego de surpresa, né? Às vezes a gente somos pegos de surpresa em alguma pergunta, seja dos nossos filhos ou nas mais diversas áreas, a gente fica pega a gente de surpresa. E aí nós vemos que ele não. Ele foi lá e respondeu não. Tanto e volta em tanto tempo. Então ele já tinha meio que planejado, pensado na possibilidade de
talvez ir falar com o rei, de pedir, e aí teve aquela ocasião. Então nós vimos que ele já estava planejado essa ação aí. Então ele planejou tudo. Nós vimos agora que ele então é autorizado e ele deixa então o cargo de copeiro e ele agora vai até aquela localidade agora como um governador, tá? Ciente ali do que ele poderia passar no caminho, então ele pede cartas, vamos pensar assim como cartas de recomendação. Nós vimos que nessa ida dele ele preferiu, quando a gente pega aquele mapinha, a gente vê que no mapinha tem duas rotas, tá? Quando a gente pensa lá de Esdras, digamos que o pessoal foi por uma rota assim. E aí Neemias ele escolhe uma rota diferente, tá? E aí a gente resgatou também uma tradição, isso bem presente no Novo Testamento, que era dos samaritanos não se combinarem com os judeus. Tá? Então aquela rota que Neemias escolheu era favorável também no sentido de falou, ufa, não vou ter que passar por Samaria, tá bom? Chegando lá em Jerusalém, nós vimos que Neemias enfrenta uma oposição. Tá? O que acontece? No começo vamos falar assim, ele tem dois inimigos que estão um tanto, vamos falar assim, apreensivos, ou estão um tanto preocupados ali com a chegada dele, que é Sanbalate, que era um governador de Samaria, e também Tobias, que ele era como se fosse um secretário ali de Sanbalate, né? Um conselheiro ali de Sanbalate, tá? E aí depois nós vemos, com o passar do decorrer ali da história, que a oposição de dois ela vira três, né? Surge quem? Surge Gessen, que era um líder de uma tropa árabe, tá? Então o que aconteceu? Logo no comecinho, eram dois oponentes que estavam ali incomodados, preocupados, tá? E aí depois subiram três oponentes e aí aqueles que outrora estavam preocupados, tal, agora eles abordam, né, Neemias ali com zombaria, tá? Então em diferentes estados, né? A gente vê em estados de quando ele chegou, dois ali preocupados, mas quem que é, tal, mas aí depois entra um terceiro e aí digamos que eles ganham força. Então, vamos agora então zombar desse povo que está fazendo essa reconstrução. Nós vemos que Neemias ele não se abalou, tá? E aí até tentando fazer um link com essa questão dessa intriga, desse sentimento separatista, né? Vamos falar assim, que havia entre os samaritanos. Ele fala, olha, ele primeiro não se abala, ele fala, olha, trazendo também para uma linguagem de hoje, uma linguagem popular. Assim, só para informar vocês, só para lembrar, vocês não têm parte aqui conosco, tá? Então reforça aquela questão da inimizade que havia entre os povos, tá bom? Então foi isso que a gente viu na aula passada. Estamos ainda na primeira parte ali do livro de Neemias, né, focando essa parte da reconstrução dos muros. E aí nós ficamos com algumas lições de casa. Né? Então a primeira lição de casa era mais para a gente resgatar e lembrar o nome ali que estava no primeiro capítulo do irmão de Neemias. Tá? Quem que foi lá, trouxe o relato, tá? O irmão de Neemias. Algumas vezes na Bíblia a gente não tem identificação dos personagens. Tá? Me veio agora na mente aquele profeta lá no tempo de Elias, Eliseu, né? Primeiro, segunda Reis, em que ele foi morto por um leão porque desobedeceu ao Senhor. Nós não sabemos o nome dele. Ele foi lá proferir uma mensagem para o rei, né? Prediz o futuro, que depois a gente viu em um outro estudo, quando a gente estava lá na frente, falou, olha, isso aqui foi uma confirmação daquela profecia, daquele profeta que foi morto porque desobedeceu a voz do Senhor. Então, algumas vezes nós não temos nome. Tá? Aqui é um caso que, sim, o irmão de Neemias chamava Anani. Né? Então, chamava Anani, o irmão de Neemias. Outra pergunta que eu fiz para vocês foi, quando a gente estudou lá atrás,
lá em tanto Davi quanto Salomão, tá? Nós identificamos que quando foi feito o Palácio de Davi, por exemplo, né? Não sei se vocês lembram de uma figurinha que eu coloquei, uma figura de madeira, uma casa de madeira, né? E aí eu falei, olha, ele trouxe, né, aquelas madeiras de fora porque era um item escasso. Tá? Qual que era a tradição da época naquela ocasião? As casas em Jerusalém elas eram feitas de pedra. Tá? Havia muitas pedras, a pedra em abundância, a pedra de calcário em Jerusalém. Tá? E o que chamou a atenção ali na construção de Davi? Porque a casa dele não era tradicionalmente de pedra, era uma casa diferente, era uma casa de madeira, então fugia da tradição ali da época. Tá? Então quando Neemias ele agora vai embora, ele conversa com um determinado cidadão e fez algumas solicitações, e uma dessas solicitações estava então o que ele precisaria para aquela obra lá em Jerusalém. Tá? Então pensando ali, vamos pensar no templo, tá? Num dos muros não fazia nenhum sentido madeira. Tá? Talvez ali nas portas, né, que a gente vai estudar mais para frente, mas principalmente ali no templo ali, pensando em fogo, essas coisas, seria um item bastante interessante que ele ia precisar. Não tinha em Jerusalém, então ele agora levaria para utilizar nesses tetos e até mesmo em outras necessidades. Tá? Vamos pensar, especular aqui, possivelmente para a construção de um andaime. Tá bom? Então, construções de grandes portes exigiam o uso de madeira. Perguntei também para vocês sobre quem que era os amonitas. Né? Nós estudamos, né? Então a pergunta era, né? Quando que nós vimos então lá que tinha Sanbalat, nós vimos Tobias, que era então um secretário, conselheiro, e aí nos deixa claro que Tobias ele era um amonita, tá bom? Então a gente viu que os amonitas naquela época eles meio que estavam populando ali Judá porque estavam num estado ali meio deserto, vamos falar assim, né? O povo havia sido levado, ficou muito pouca gente, opa, tem espaço, vamos. Então era uma oportunidade dos amonitas agora tomar esse território, tá? E agora, na perspectiva então de Tobias, era uma ameaça, tá? Estamos vendo agora ressurgindo um povo, a comunidade judaica mais forte do que antes, e aí juntando a questão da Jerusalém fortificada, tá? Então era uma pedra ali no sapato de Tobias, pensando na descendência dele que era amonita, tá? Então, qual que foi a pergunta, tá? Que foi feita para vocês, tá? Qual era a origem dos amonitas? Quem eram? E se já havíamos estudado, tá? Mas a pergunta principal aqui, né? Então, só abrir um adendo aqui quando eu estou fazendo essas perguntas, vocês se atentarem, tá? A pergunta, né? Era quem que eram, tá? E de fato, se nós já estudamos, tá? Então, era a descendência de Ló com suas filhas, com a sua filha mais nova, naquela ação de incesto, tá? Então, os amonitas, então, eles tiveram a sua origem lá, tá? Então vamos pensar assim, eles tinham um certo grau de parentesco então com a comunidade israelita, tá? Mas infelizmente, dado uma ocasião aí não muito uma ocasião complicada, vamos falar assim, né? Que foi então naquele incesto entre a filha de Ló embebedou o pai, tá? Então nasceu. E aí o que nós passamos a ver daí para frente, tá? Embora tenha esse, vamos falar assim, são meio que parentes, né? A gente percebe ao longo de toda a história bíblica
que os amonitas, né, aqui faltou, tá? Então os amonitas e os moabitas, eles eles são frequentemente associados como inimigos do povo israelita. Tá? Então, como nós vamos ver a história dos amonitas e dos moabitas, uma história interessante para vocês resgatarem, tá? Lembra a história de Balaão, tá? Quem foi, quais foram os grupos que contrataram Balaão para amaldiçoar o povo de Israel? Vamos ver esses dois grupos. Nós vamos ver os amonitas e vamos ver os moabitas, tá? Quando nós estudamos Davi, nós vimos também algumas pelejas, ele lutando contra os amonitas, tá? Voltando um pouquinho antes até da história de Davi, quando nós estudamos o livro de Juízes, nós vamos ver lá em Juízes 10 que eu sempre falo que em Juízes a gente tem o quê? Tem o tal do círculo vicioso. Né? Então a gente vai ver naquele círculo vicioso que o povo se desviava, ia oprimido, pedia ao Senhor, o Senhor ouvia a sua voz, mandava um libertador, libertava e o povo caía de novo na idolatria, era cativo, então virava aquele círculo vicioso. Tá? Então quando você pegar o livro de Juízes 10, você vai ver que uma determinada situação estava então o povo de Israel agora sendo cativo, sendo oprimido pelos filisteus e pelos amonitas. Tá? Então os amonitas têm essa relação aí que nós estudamos lá no livro de Gênesis, tá bom? E aí vem na história bíblica nós acompanhamos então que sempre foram então mais para inimigos do que para amigos do povo israelita, embora tivesse então esse relacionamento aí que nós vimos. Tá? Então vamos entrar no capítulo de número 3. No capítulo de número 3 do livro de Neemias. Tá? Então no capítulo de número 3, nós vamos ver, assim como até traz uma lembrança do que nós vimos lá em 1 Crônicas, do capítulo 1 ao 9, que é uma lista, uma cronologia, tá, muito grande. Tá? Quando nós vimos em Esdras também havia algumas listas. Tá? Então aqui segue aquele mesmo padrão, né, que reforça ali, possivelmente foi a mesma pessoa que compilou o livro, tá? Por uma dessas características. Aqui nós vamos ver que o capítulo 3 é um capítulo ali recheado de nomes, tá? Uma lista imensa. Tá? E aí esse capítulo aqui nós podemos fazer uma divisão, vamos agrupar, vamos falar assim, como que eu posso... imagine se a gente estivesse numa... querer fazer uma divisão dentro desse capítulo, a gente poderia fazer uma divisão conforme está escrito aqui. Tá? Então a gente tem a primeira parte, a gente vendo trabalhadores no lado norte do muro, isso nas tarefas de reconstrução. Depois nós vemos outros do lado oriental, depois do lado sul e depois do lado oriental. Então norte, ocidental, sul e oriente. E aí dá cada nomes para essas pessoas que trabalharam. Tá? Então o capítulo 3 ali, ele tem esse enfoque. Tá? O capítulo 3, ele é muito interessante. Tá? Acho que não faz sentido você ir lá e ficar lendo para ficar decorando o nome. Tá? Acho que esse não é o propósito. Mas aqui está uma lição de casa muito interessante para vocês fazerem. Tá? Nessas divisões que a gente viu, norte, sul, ocidental, oriental, se refere a portas, tá? Então, cada uma dessas aqui que tem essa parte azulzinha, na verdade, o que ela está fazendo? Ela está escondendo o nome de uma porta, tá? E essas portas, vocês vão ver essas portas ao longo do capítulo 3. Então, qual que é a lição de casa que eu peço para vocês? É vocês identificarem essas portas. Tá? E aí na próxima aula a gente vai tirar então essa caixinha aqui e revelar cada uma dessas portas. E aí, dado que vocês vão pesquisar cada porta, e aí para mim só me interessa que vocês me passem a relação de portas. Mas para vocês façam o seguinte rascunho antes da aula que vem, tá? Essa aqui é a porta tal. Esta é a porta tal. Essa aqui é a outra porta tal. Tá? Então aqui vocês numerarem porta por porta.
E aí depois vocês darem uma lida, nem que for rápida, no capítulo 3, para você entender, este grupo aqui, ó, do capítulo, daquela divisão que a gente viu no slide anterior, do versículo 1 ao 7, que estão cuidando da área norte. Então, estamos falando que essa aqui é a área norte, por exemplo. Tá? Então, esse aí, porque muitas vezes pensam vocês, quando se a gente fosse agora ter uma aula sobre carro. Eu chegar aqui, né, não sou especialista de carro, mas começar a falar, então, tem o carburador, tem o freio, tem as pastilhas, tem o filtro de ar. Só esses nomes vão ser muito vagos. Eu teria que chegar a um dado momento aqui e, vamos, se não for uma aula prática ao vivo, mostrar figuras, essa parte aqui são do carburador que eu citei para vocês, tá? Essas aqui são as pastilhas, para que vocês então, agora entendi, ele falou, isso aqui está ligado com isso, tá? Então o capítulo 3, no meu entendimento, ele tem essa característica, é vocês identificarem as portas, preferencialmente em cada posição dessa, e aí depois vocês fazerem uma nova leitura, nem que for rápida, para identificar, este grupo estava aqui, esse outro grupo tá nessa outra porta, esse outro grupo aqui dessa outra divisão que vocês viram lá naquele slide, eles estão nessa região. Tá? Então a ideia é essa. Tá? Então lição de casa, vocês passarem esses nomes para mim aí como lição de casa. Engraçado que de vez em quando, né, em casa mesmo, acho que vocês já tiveram essa experiência, né, viram algum filme, alguma coisa, e aí a Leandra, né, até esses dias ela tinha assistido um filme lá que eu comecei a assistir, tive que fazer outras coisas, aí falei, assistem esse filme que é muito legal. E aí depois elas assistiram, a Sandra e ela, eu estava trabalhando nesse dia, e aí acabaram o filme lá, e eu já estava trabalhando em casa, né, que eu tô trabalhando remoto, e a Leandra já queria, não, então, acontece, essa não falou, Leandra, né, não fala, seu pai vai assistir ainda, tá? Então, aqui dando esse spoiler do capítulo, então nós vamos encontrar no capítulo um povo empenhado nesse processo de reconstrução, tá? Então, um povo que literalmente arregaçou as mangas, vamos pro trabalho, tem muito trabalho a fazer, tá? E aí nós vamos ver então essa questão das listas, né? Nós vamos ver cada participante recebendo então esse nome, né? Olha, fulano de tal, ciclano, tá? Então nós vamos ver isso aí. Neemias, nós vamos ver que ele não é mencionado nesse capítulo, tá? Vejam que tem uma citação de um Neemias lá, mas são nomes comuns, vamos falar assim. É outro Neemias, não é o Neemias personagem principal aqui da nossa lição. Então, Neemias ele não é citado nesse capítulo, tá? O termo edificar nós vamos ver 7 vezes presente no texto, quanto o termo reparar, né, voltado para a questão da reconstrução, nós vamos ver 35 vezes nesse texto, só no capítulo 3. Tá? E vamos encontrar outros textos que vamos falar que vai ser similar, tá? Ao termo edificar, vai ter o mesmo sentido. Então, estamos falando aqui que 35 mais 7, muito mais que 40 ocorrências falando de edificar, falando de reparação, falando de construção, tá bom? Isso vai ser bastante presente aí nesse capítulo 3. No capítulo 1, o que nós vemos? Nós vemos agora falando então de Eliasibe. Eliasibe era o sumo sacerdote, tá? Então, Eliasibe, como sumo sacerdote, e outro sacerdote foram então ali quem começou os primeiros a começar esse processo de reconstrução dos muros, tá bom? Estamos numa época que não existe rei, não existe juízes, tá? Esses cargos, vamos falar assim, essas figuras, elas ficaram no passado ali na história de Israel, tá? Tivemos o tempo de juízes, aí depois tivemos reis, tá? Agora nós estamos numa época que a gente não tem então
um rei sobre Israel. Nós não temos um juiz sobre Israel. Tá? Então nós estamos vivendo um novo tempo em que, igual eu falei numa aula passada, algumas coisas passam a ganhar um enfoque um pouquinho diferente. Tá? Nós vimos lá, por exemplo, que antes o templo era sagrado. Tá? Agora, com Neemias, nós vemos que os muros também tornam-se sagrados. Tá? Então acontece algumas modificações aí no decorrer da história. Então, mais uma é essa. Não temos rei, não temos juízes, então temos então agora a figura de sumo sacerdote, os sacerdotes. Então esse grupo aqui foi lá e fez o trabalho inicial, o pontapé inicial. Tá? Aí o que eu peço para vocês? Né? Nesse período, eles então a figura dos sacerdotes, eles lideravam o povo. Então, logo no versículo 1, até depois que vocês fizerem aquele trabalho de reconhecer as portas, é isso que vocês vão fazer. Por exemplo, então, o sumo sacerdote e o sacerdote, eles reconstruíram a porta tal. Então, vocês vão ver lá, tá? E aí, eu gostaria que vocês pesquisassem por que dessa porta. O que ela estava... Qual que era a importância dela? Por que essa porta era utilizada? Tá? Então aí eu peço para vocês pesquisarem isso. Como vocês vão pesquisar sobre as portas, vocês vão pegar aquele mapinha, fazer porta por porta. Aí uma outra atividade que eu quero que vocês façam também é o seguinte. Pode ser uma, duas, não precisa fazer de todas. É vocês pegarem uma determinada porta, ou duas, três, quantas que vocês quiserem, né? No mínimo uma, e falar, olha, lembra que quando a gente estuda, por exemplo, ao longo da história bíblica, muitas coisas que a gente estuda no Velho Testamento, é o que eu falo, já falei para os irmãos lá, sobre aquele conceito de tipo, antítipo. Né? Então tem algumas coisas que elas trazem um significado, elas antecedem algo lá no Novo Testamento. Então quando a gente vai lá no Novo Testamento e fala, olha, isso aqui é o tipo, vamos falar assim, é a coisa final. Mas lá no Antigo Testamento a gente viu uma referência a isso, né, que era o antítipo. Tá? Então eu peço para vocês que quando vocês pegarem cada uma dessas portas, tentem trazer alguma relação para o Novo Testamento, tentem falar, olha, ela tem um significado, pode até tentar trazer para o sentido espiritual, tá bom? E outro item que eu quero que vocês também pesquisem é se essas portas elas são citadas no Novo Testamento. Se quando a gente avança para os evangelhos, se quando a gente avança para as epístolas paulinas, ou, né, sei lá, no Apocalipse, enfim, no Novo Testamento, a gente tem menção dessas portas? Elas são mencionadas alguma vez? Sim ou não? E aí, se sim, me fala onde. Se não, é um simples não, tá bom? E aí, então, o que nós vemos agora? Os sacerdotes, eles então consagrando, tá? Eles dedicando a porta, o muro e a torre que estavam sendo reparadas, né? Eu não falei, mas naquela figura vocês vão ver que existem torres, tá? As torres eu não inibi os nomes, tá? Então, existem torres, né? Ao longo ali daquele perímetro de Jerusalém, tá bom? E aí, então, agora então eles fazem essa dedicação ao Senhor, tá? Eles entendem que eles necessitavam da bênção de Deus sobre a cidade, tá? Ali estando então a presença de Deus presente. Então por isso que eles fazem essa dedicação, tá? Então ter a presença do Senhor no meio, tá? Da cidade como um todo, era o principal símbolo, era a principal representação de segurança para o povo, tá bom? Então,
antes de ter o muro, tal, nós precisamos da presença de Deus no nosso meio. Tá? Esse é a segurança principal. Tá? Importante nós observarmos que o povo agora, eles estavam agora unidos nesse projeto. Tá? Então agora nós temos uma união do povo, cada um, nós vamos ver num determinado local, numa determinada porta, numa determinada região do muro. Tá? Então, no primeiro momento, a gente pensa que falou assim, olha, existe um grupo de trabalhadores lá naquela porta, lá naquela outra ponta. Tá? E existia um outro grupo de trabalhadores nessa outra ponta. Tá? Eles estão longe ali. Tá? Cada um está preocupado na sua parte, mas também está preocupado como um todo. Tá? Então não vamos pensar que havia grupos de trabalhadores, cada um ali preocupadinho com a sua porta. Sim e não. Tá? Estavam preocupados, mas ali havia o pensar coletivo. Tá? Eles estavam ali com foco maior, que era a reconstrução do muro como um todo. Tá bom? E engraçado, isso é muito engraçado nesse texto, eu não sei se vocês observaram, tá? Lá nos versículos 5 e 7, nós vemos que Deus ele também estava de olho naqueles que estavam lá de boa, vamos falar assim. Não estavam trabalhando, não estavam movendo uma palha. Tá? Então lá no texto vocês vão ver, se eu não me engano, fala que são os nobres, né? Acho que fala aqui ó, no versículo 5, né? E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os nobres não meteram o seu pescoço ao serviço do seu senhor. Então os nobres estavam de boa. Tá? E aí então o texto fica claro que Deus também estava vendo aqueles que não estavam ajudando em nada. Tá bom? No versículo 8 nós vemos uma citação do muro largo. Quando nós estivermos estudando o livro de Ezequias, nós vamos ver de novo essa citação, nós vamos ver essa citação. Tá? E aí no versículo então nós vamos ver esses relatos, igual eu falei para os irmãos. Então tem agora do versículo 9 ao 14 o relato da reconstrução do lado sul, e ali já para o 15 para o final, do lado oriental do muro de Jerusalém. Tá? Uma coisa interessante que me chamou a atenção aqui na leitura dessa parte final aí, né, dos versículos 15 até o versículo 32 do capítulo 3. Tá? Na minha Bíblia, que eu uso, tá? que é a Almeida Revista e Corrigida, no versículo 20 do capítulo 3, nos fala assim: depois dele reparou com grande ardor. Versículo 20. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabei. Tá? E aí eu fiquei pensando, ardor, né? E aí no comentário bíblico ele dá a entonação, ele dá, né, a associação que, olha, isso aqui ele tem a ver com queimar. Tá? Eu falei, legal, mas imagine que eu não tivesse um comentário bíblico. Tá? Aí o que eu fiz? Eu hoje fiz a leitura, né, proposital numa Bíblia na linguagem de hoje. E aí eu falei, tá bom, deixa eu dar uma lidinha na linguagem de hoje aqui, no versículo 3, no versículo 20, né? E aí ele aborda de uma forma mais genérica, né? Ele fala, olha, Baruque, filho de Zabai, construiu o trecho seguinte, desde a esquina da muralha até a porta da casa de Eliasibe, o grande sacerdote. Tá? Então aqui ele não dá esse enfoque, né? Fala que ele construiu. E aí eu dei uma olhadinha
Falei para vocês, já vocês sabem disso, que eu tenho bastante Bíblia aqui. E aí eu dei uma olhadinha na Bíblia King James, tá? Então na Bíblia King James, né, ela diz que ela fala aí, ela fala, olha, depois dele, Baruque, o filho de Zabei, reparou diligentemente a outra parte, tá? E aí eu peguei eu tenho outra Bíblia também, King James, só que essa é a versão atualizada. E aí ela fala assim pra gente, em seguida Baruque, filho de Zebai, reparou com grande empenho outro trecho da obra. Tá? Então, 2 pontos que eu queria reforçar para os irmãos aí. O primeiro é que há um enfoque aqui na figura de Baruque. Tá? Então, Baruque ele é destacado por esse zelo ardente no seu trabalho. Então, se você pegar todo esse capítulo, você vai falar, deixa eu ver quais foram os reconhecimentos. Né? Quem teve reconhecimento? Não desprezando nenhum. Mas esse aqui ele recebeu um destaque maior. Tá bom? E aí, voltando para a história das Bíblias aí, então, é interessante, né, na medida do possível, que vocês tenham na casa de vocês outras Bíblias, né? Outras Bíblias que eu digo. Uma na linguagem de hoje, tá? A linguagem de hoje acho que deveria ser o topo da lista de todo mundo, tá? Não só ela, né? Porque o exemplo que eu dei hoje muito claramente, eu vim aqui na Bíblia que a gente costuma ler lá na igreja, tá? Então ela fala esse ardor, grande ardor, tá? Mas o que quer dizer com esse grande ardor? Eu fui na Bíblia na linguagem de hoje, aí ela resume e não dá essa entonação. Fala que ele cuidou de uma determinada parte só, né? Mas uma parte. E aí quando a gente pegou a Bíblia King James, né? E também a King James atualizada, nós então falamos, agora entendi, está dando um destaque muito maior. Então, é interessante que, na medida do possível, vocês tenham, né, uma Bíblia numa outra linguagem para que isso te ajude quando você estiver estudando. Tá? Então, minha recomendação inicial é que, se você não tem, coloque na sua lista aí como desejo, né, como uma prioridade, você adquirir uma Bíblia na linguagem de hoje. Tá? Nesse caso de hoje não tinha, né? A gente precisou ir ao encontro de outras, mas em 99% a Bíblia na linguagem de hoje ela vai deixar você muito claro o texto. Tá? Essa é a minha recomendação para vocês. Então vamos entrar no capítulo de número 4. O capítulo de número 4 nos fala então que agora os inimigos, vamos falar assim, se unem e agora eles querem retardar a edificação dos muros. Tá? Quem que era Sanbalate era o governador em Samaria. Nós vimos então que agora ele ficou indignado. Ficou irado, indignado por conta daquela obra que eles estavam seguindo. Tá bom? O que ele faz então? Coloquei aqui, reuniu os comparsas, né? Juntou um exército lá, uma milícia local de Samaria, falou, a gente vou precisar de vocês aí, porque estou numa situação complicada, a gente acho que a gente vai precisar partir para uma peleja aí, tá bom? E aí, tá? E aí aqui novamente, tá? Esse texto aqui, ó, eu fiz questão de reproduzir aqui, pegar da Bíblia na linguagem de hoje, tá? Então, quando você pegar esse texto aqui e comparar com a sua, você vai ver que ele está numa linguagem mais popular, tá? Então, o capítulo 2, no versículo 2, é mais ou menos isso. Então, agora, qual é que eles começam? Eles começam com os deboches, tá? Quais são esses deboches? São mais ou menos isso aqui, ó. A Bíblia, na linguagem de usa essas expressões. O que esses fracos judeus estão fazendo aí? Eles estão pensando que vão reconstruir os muros? Tá, será que eles estão pensando que ficar oferecendo sacrifício eles vão conseguir terminar o trabalho num dia? Tá? Vem cá, onde que eles vão conseguir pedras? Sendo que as pedras que existiam aqui,
tá? As pedras que estão aqui, elas estão foi da reconstrução ali, que tá numa pilha de entulho, tocaram fogo, tá? Elas estão queimadas. Então eles começaram com esse deboche para cima do povo judeu, tá bom? Então, provocação. Qual que é a estratégia que eu vou atacar o povo? Provocando, tá bom? E aí, né, vamos agora tentar um pouquinho para esse texto, né? Aqui já está na linguagem normal, lá, convencional, tá? Esses fracos judeus, qual que era a entonação que tinha nisso aqui, tá? É o mesmo verbo ali que é utilizado quando a gente vê aqueles trechos da Bíblia Sagrada que referem-se à mulher que não poderia ter filhos, tá? Era a pior coisa que pudesse existir, né? Ali uma mulher estéril. Vemos o caso de Ana e Penina, tá? Fracos. Pensa, né, naquela época que era forte era a questão da pesca. Pensa um trabalhador, um pescador indo e não voltando com nada. Olha, era a pior coisa para um pescador, tá? Pensem também na figura daquelas nações que foram derrotadas, foram feitas escravas e agora elas estão o rei morto, levado cativo ou saqueados, tá? Então, quando ele fala esses fracos judeus, nessa qualificação tem toda essa denotação, vamos falar assim, super negativa, tá bom? Sacrificarão, então nós vemos aqui eles fazendo um insulto em relação ao povo judeu e ao Deus do povo judeu, a crenças, tradições, tá bom? E aí ele faz então aquela menção lá, né, na linguagem na Bíblia tradicional, fala, ó, vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas, tá? Então ele está fazendo referência às pedras do antigo muro que foram queimadas, foi feito um juntão. E o que acontece quando a pedra de calcária ela era submetida ao calor? Ela se tornava inútil, tá? Então ele falou, vem cá, vocês vão usar aquelas pedras não servem para nada, vão ser com elas que vão reconstruir o muro, tá? Então essa zombaria, esse sarcasmo por conta dessa reconstrução. Tobias, então, vamos falar assim, entra no embalo aí. Ele começa a também zombar. E não diferente de Sanbalate, a zombaria dele acaba sendo tão pesada, vamos falar assim, como a de Sanbalate. Porque ele fala, olha, esse muro aí vai vir uma raposa, quando ela pular no muro vai cair. Então o que ele estava falando? Ele falou assim, esse muro é de papel. Esse muro é de madeira. Porque quando a raposa vir aí dar um salto em cima dele, o muro vai cair. Esse muro não tem uma segurança nenhuma. Tá? Então ele ia nessa zombaria. Tá? E aí nos chama a atenção Neemias. Tá? Quando eu estava fazendo essa lição aqui, eu lembrei de um rapaz que eu trabalhei com ele, chamo ele de Sidão. Tá? O Sidão ele tem uma personalidade muito engraçada que assim, eu nunca ouvi dele um não. Então, né, pense você numa pessoa que você fala assim, ô Sidão, preciso que você quebre esse galho para mim, vai lá no mercado, podia pegar isso aqui para mim? Você não ia ter um não da resposta dele. Ele podia falar, eu não consigo hoje, mas amanhã eu vou, tudo bem? Mas você não ia falar assim, ele fala assim, não, vou no mercado para você nada, tá? E aí, então, é uma pessoa que ele não, né, ele era muito solícito, muito, né, vamos falar assim, parceiro, tá? Então, era uma característica dele, tá? Talvez outra pessoa que você pega que seja um pouco mais nervosa, né? Fala, aqui, vou no mercado para você não tem dois pés? Então vai lá, pega teu carro, pega sua bicicleta, vai você, não vou não. Né? O que diferencia cada uma dessas pessoas? O temperamento. Tá? Ou senão é uma pessoa que ele tem um temperamento extremamente calmo. Tudo que você pedir ele fazia. Tá? Né?
E enquanto o outro você fala, não, estourado aquilo ali, até evito conversar com ele porque ele é meio estourado, né? Muito ignorante. E aí qual foi a personalidade de Neemias nessa situação? Diante das afrontas? Ele não dirigiu nenhuma resposta. Ele foi lá e usou, qual que foi a estratégia que ele usou? Oração, tá bom? Ele foi lá e orou, tá? E aí, engraçado, né, que quando eu estava fazendo essa seleção, eu estava lembrando da figura de Esdras, né, de quando Esdras fez aquelas orações, né, ele falou, o teu povo pecou, esse povo aí se uniu com mulheres estranhas, né, não, ele se colocou ali e falou, pecamos. Ele pecou? Esdras? Não, mas ele se colocou no lugar, ele fazia parte da nação, e ele ali ia rogar para que a nação fosse perdoada. Ele fazia parte da nação. Tá? E aí, trazendo para os nossos dias, fazia parte do corpo de Cristo. Tá? E aí, o que Neemias aqui estrategicamente ele faz? Ele agora ele começa a orar para que Deus perdoasse os seus inimigos, os seus oponentes. Tá bom? E aí, quando a gente pensa assim, mas por que ele fez essa oração? Porque o povo ele estava empenhado numa obra do Senhor. Então, quando você está atacando a obra que Neemias está fazendo, a última coisa que você está fazendo, você estaria atacando a Neemias. Você está atacando o dono da obra. Então, a afronta que você está fazendo, que Sanbalate, que Tobias estavam fazendo, eram direcionadas ao Senhor. Tá bom? Então, nós vemos agora Sanbalate e Tobias com esse desprezo aos trabalhadores, tá? Para ignorar o próprio Deus. Neemias, então, né, numa postura assim exemplar, ele voltou ao trabalho. Evidentemente que ali, imaginem vocês, todo mundo trabalhando lá e chega um fulano, começa a zombar, gritar, tirar sarro, vai vir uma raposa aí, deu um pulo, o muro caiu, né? Então, evidentemente que na hora ali todo mundo deve, naquela região em que eles fizeram esse motim aí, pararam, né? Mas vem cá, e aí Neemias falou, gente, isso é perturbação do adversário, tá? Voltou a trabalhar e o povo que estava empenhado junto com Neemias seguiu a mesma linha, voltou a trabalhar, tá bom? E aí isso foi um problema. Por que foi um problema? Porque precisamos pensar no plano B. E isso é o pensamento de Sanballat e Tobias, tá? Porque os nossos insultos não resolveu. Então, agora, tá? A oposição ela ganha força, tá? O que era 2 agora eram 3 com aquela, se eu não me engano, era Gessen, tá? E agora subiu o nível. Agora havia uma multidão cercando Jerusalém, tá? Então, o plano B agora era a gente, vamos partir por uma guerra, tá bom? E aí, olha que engraçado, tá? E de onde vieram esses oponentes? De onde vieram esses povos aí que agora estão cercando Jerusalém ali, estão cercando ali para impedir essa construção do muro? Vieram de todas as partes. Do norte a gente vem os samaritanos, do sul vieram os arábios, do oriente vieram os amonitas e lá do ocidente vieram os adotitas. Então vieram gente de todos os lados com o objetivo de atrapalhar essa construção, tá? Então agora o que eram 2 havia se transformado em 3, agora havia uma multidão para afrontar Neemias juntamente com a sua equipe, com o povo ali que estava na reconstrução. Até aqui, o que nós vemos? Nós vemos orações individuais, tá? E aí, pensando né, até peguei uma figurinha aqui de um joguinho, né? Quando a gente está jogando no celular, o que acontece em muitas situações? Sobe o nível, tá? Foi o que aconteceu aqui. Então, a gente tinha uma oração individual
Neemias, lá naquele exemplo, fazendo uma oração. Agora, dado a proporção, dado a situação, agora nós temos o quê? Uma oração coletiva, tá bom? Então agora uma oração agora em grupo para que Deus intervisse naquela situação que eles estavam passando, tá? Então deixa-se a oração coletiva e agora deixa-se a oração individual e agora torna-se uma oração coletiva, tá bom? Evidentemente que na nossa vida nós precisamos ter isso como lição, tá? Ali, o estudo que nós estamos fazendo hoje no capítulo 4, ele acaba sendo uma lição para as nossas vidas, tá? É até um jargão que a gente ouve muito, né? Que nós precisamos orar e agir, tá? Oração tá o quê? Embutido orar mais ação, tá bom? E o que nós vemos então? Essa oração e ação da parte de Neemias. Ele orou, mas ele falou, vamos fazer a nossa parte. Qual que é a nossa parte? Ele agora coloca trabalhadores, né, um grupo, como agente, como se fossem guardas protetoras para os trabalhadores no muro ali. Então, tá? Existe então, eu vou fazer a minha parte, vou entregar a minha causa ao Senhor, mas eu também vou agir, tá? Agir nesse sentido aqui, não com as próprias mãos, de ir lá e eu preciso de uma proteção. Deus vai me ajudar, mas eu também preciso fazer a minha parte, tá? Então ele falou, no mínimo eu preciso de uma segurança aqui. Então ele foi lá agora e coloca então homens para proteger os muros ali. Infelizmente, né, diferente de você ter ali dois fazendo esses ataques, depois pula para 3, agora está uma multidão, tá? Nós estamos agora na metade, vamos pensar, na metade da obra, tá? E infelizmente isso acabou desencorajando alguns que estavam naquela construção, tá bom? Alguns ficaram temerosos, ficaram tristes, ficaram desencorajados, mas isso não foi motivo para que a obra se interrompesse, tá? É um contratempo, sim, vamos falar assim, né? De certa forma justificável, aquele, né? Vamos pensar que na igreja, no nosso dia a dia, a gente vai encontrar aquele irmão que aguenta mais chumbo grosso e vamos encontrar aquele que uma prova pequenininha, né? Não aguento mais, né? Vou sair, tá? Aí podemos associar com quão sólido tá a fé daquele crente, né? Daquele servo do Senhor, de quão confiante ele está no Senhor, de quão alicerçado, de quão a sua fé está firmada na rocha, tá? Então esses trabalhadores, eles, né? Alguns deles não aguentaram essa pressão e ficaram desencorajados, tá? E aí o que nós vemos? Então nós vemos de um lado alguns trabalhadores, né, se enfraquecendo, e do outro lado nós vemos o quê? A oposição ganhando força, tá bom? Intensificando as suas ações. Nós vemos agora também o que está acontecendo. Acontecendo vamos falar assim, um trabalhar meio debaixo dos planos, tá? Uma campanha silenciosa do lado de Sanbalate, do lado de Tobias, do lado dessa multidão, de falar, olha, o que a gente vai fazer, tá? Mas aí, de uma forma estratégica, Deus permitia que essas notícias chegassem sempre aos ouvidos do povo, né? Vamos pensar agora, não para que eles ficassem mais desanimados, mas como uma prova de falar, olha, cuidado que o plano é esse, então fique ligado, tá? E aí então
reforçar, então, olha, você está pensando nisso aqui para se proteger, então proteja. Ah, não pensou? Olha, eles estão pensando por esse lado. Então essas notícias davam margem para que os trabalhadores, que Neemias ali armasse o seu plano estratégico, tá bom? De proteção, de como que eles iriam se proteger e como eles iriam continuar o trabalho. O mais importante era que o trabalho continuasse. E aí, então, de fato, nós vemos aquela questão de orar e ação, nós vemos, então, ele agindo, colocando, então, guardas em posições estratégicas para que o povo, né, se protegesse, tá bom? Não havia ali, então, soldados militares, então colocou homens exercendo esta função. Esses homens, então, eles ficaram estrategicamente, tá bom? Ficaram em lugares altos, para que ali eles tivessem uma noção, olha, está se movendo um botim lá na frente, tá? Ao mesmo ponto, homens já numa posição mais baixa, para que, né, ó, tô vendo aqui de perto, aqui, aquele grupinho ali, ó, tá cochichando, tá? Então essa ótica é diferente. Aquele que conseguia enxergar uma movimentação de perto e também aquele visando enxergar algo bem distante, tá bom? E aí, então, isso foi direcionado para todos, tá? Essas recomendações, essa cautela, tá? Era então que todos estivessem no mesmo propósito, um ideal único, tá? Olha, pense na guerra, pense na oração que eu citei, não é você por você. Nós estamos aqui, a comunidade, tá? Então essas estratégias aqui eram adicionadas para todos, o ideal único, tá bom? A vida de todos estavam correndo perigo por conta, tá? Desses mercenários que nós vimos ali que foi contratado, um monte de mercenários ali para que tivessem ajudasse Tobias Sambalat nessa investida, tá? O que o mercenário estava interessado? Ele estava interessado no pagamento, tá? O que eu vou ter em troca? Não, vamos lá, que eu vou te dar uns tesouros aqui. Ah, vamos lá. Ah, vamos lá que vou te pagar, né? Vamos trazer para um linguajar nos dias de hoje. Olha, eu consigo te pagar aí 15 mil. E aí você divide com a sua tropa. Aceita? Então, beleza, vou. Então, beleza. Teu serviço vai custar 15 mil, tá? E aí, então, de um lado, então, a gente tinha esses mercenários, todos ali, que estavam tudo pronto. Qualquer momento poderia ecoar uma guerra. E por outro, então, nós tínhamos um povo preocupado com a construção e alguém ali, um outro grupo, guardando, atento, vigilante, tá? E aí, então, Neemias acaba sendo uma figura muito, muito inspiradora, né? Coloquei aqui, ó, inspiração para o povo. Que, dadas as estratégias, dadas as respostas à oração de Neemias, feitas ao Senhor, o povo então retoma a sua atividade. Não, vamos aqui que o nosso foco é a construção do muro. Tá? Então, o que ele faz? Né? Mais uma vez, a questão do agir. Né? O que ele faz? Ele foi lá e equipou os trabalhadores. Tá? Dividiu os seus próprios moços ali, os seus ajudantes ali em dois grupos. Olha, vocês vão trabalhar, vamos pensar assim como pedreiros, e esse outro aqui vocês vão guardar os trabalhadores, tá? E aí, só que todos teriam que estar pronto para uma possível guerra, para uma possível peleja, tá? Então, as espadas, elas ficavam penduradas na cintura, tá bom? Então, aqueles trabalhadores que eles estavam fazendo o transporte, né? Vamos pensar aqui que aqui era um trabalhador, vamos pensar enchendo laje, tá? Que ele está aqui carregando um balde de cimento aqui, né? Nos nossos dias, tá?
Legal. Então você está com um aqui, com uma mão você está apoiando esse balde, e com a outra você está aqui já de prontidão com a mão na arma. Tá? Era isso a estratégia de Neemias. Tá? Uma estratégia, vamos pensar, visionária. Vamos trabalhar, mas a gente precisa estar pronto para o pior. Tá? Então, tinha a comitiva da guarda ali, que estavam de fato com a mão na arma ali, e aqueles que precisavam, não consigo, legal, fica com a sua arma na cintura. E aqueles outros, estou fazendo um transporte, dá para segurar a arma na mão? A espada, então segura. Com uma mão fique com a sua objeto de trabalho e com a outra fique com a sua espada ali, já em prontidão, tá bom? E aí o que Neemias ele faz? Ele implantou um sistema de alarme, tá? Volta de novo naquela figurinha ali. Você viu que os muros, as portas ali, elas eram espaçadas? Então o que acontece? Os trabalhadores que estavam na porta A, na porta B, na porta C, não adiantava falar, fulano, não ia escutar. Era distante. Tá? Então precisavam do sistema de alarme. Que sistema de alarme era esse? Era então uma trombeta de chifre. Tá bom? Que se a trombeta tocasse, todos os trabalhadores ali do muro saberiam que, ecloou a guerra, estamos em perigo, tá bom? Então era o intuito ali de reunir o povo, estamos sendo atacados desse lado, precisamos então que todos venham para cá. Então ali a trombeta seria então o alarme, tá? Nos nossos dias. E aí ele deixa claro, tá? E o que ele fala? Gente, não se esqueçam, quem vai pelejar por vocês é o Senhor, tá? E aí, resgatando as histórias que nós já estudamos, isso aqui é típico do espírito do Êxodo, tá? Nessa peleja não tereis que pelejar. O Senhor pelejará por vós. É típico do espírito do Êxodo que nós estudamos, tá bom? Então, o que ele está falando aqui, Neemias? É como se ele estivesse trazendo a memória do povo aqui os acontecimentos. Olha, aquele Deus que lá atrás pelejou pelos nossos antepassados é o mesmo que vai pelejar por nós hoje, se for necessário. Tá? O trabalho ali era constante. Tá? De dia a gente tinha jornada de trabalho, à noite nós tínhamos jornada de proteção para os trabalhadores. Tá? Os trabalhadores que moravam ali fora da cidade, eles foram instruídos a ficarem na cidade, evitar a saída. Tá? Olha, vou lá, não, fiquem por aqui. É melhor que, porque igual eu, por exemplo, né? Hoje está sendo muito, vamos falar assim, muito engraçado trabalhando remoto, porque eu ganho algumas horas no dia, tá? Se eu quiser, eu acordo 10, eu falo muitas vezes, eu falo para Sandra, me acordo de 10 para meia-noite. Tá? Acordo, escovo os dentes e tal, começo a trabalhar meia-noite. Tá? Outra hora, quando eu não vou de carro, no mínimo eu tenho que sair aqui daqui 10h30. Quando eu for de carro, eu posso sair até umas 10, até umas 11h20. Tá? Então, no mínimo de carro, 40 minutos no trajeto. Tá? Então a ideia era assim, não, para você não perder tempo. Tá? Você vai chegar aqui, já está aqui no trabalho, essa é a ideia. As vestes, né, dos trabalhadores nunca eram removidas, tá? Exceto para tomar o banho, né? Vamos pensar assim. Mas eles estavam sempre ali trabalhando, então sempre estavam com seu uniforme de trabalho, vamos pensar assim, tá bom? Então no capítulo 4, o que nós vemos? Nós vemos essa oposição enfrentada por Neemias, através da zombaria, através de ameaça de ataque, tá? Para eclodir uma guerra, juntou esse povo todo, tá? E colocando medo, tá bom? E aí o que nós vemos agora, Neemias, um grande exemplo nas nossas vidas. Como que ele venceu isso? Vamos pegar o exemplo lá que eu dei lá do Sidão, que era um rapaz super calmo, e pegar uma pessoa, né? Pense em alguém que você conhece que é estouradão. Foi lá, começou a falar, vem pra cá, quero ver se vocês são bons. Não, nós não vemos isso, tá?
ele venceu essa oposição com oração, tá? E persistiu no trabalho. Então ele agiu. Vou orar, preciso do socorro divino, mas eu vou agir. Eu vou continuar fazendo a obra, só que eu não vou fazer a obra aqui sabendo que está para explodir uma guerra aqui. Então ele armou o povo, colocou guardas, colocou proteção, tá? Então a oração e a ação, tá bom? E aí a reflexão da nossa aula de hoje é justamente essa, tá? Novamente, cada um tem sua personalidade, tem uns que são mais calmos, tem uns que não se abalam tão facilmente, tem outros que se abalam mais facilmente, mas a grande mensagem de hoje é essa. Em muitas pelejas que nós estamos, porque nós estamos ali na vontade do Senhor, nós estamos incomodando o inimigo, tá? É uma provação que você está passando, não que você pegou com as suas mãos. Este versículo ele é muito vivo, uma inspiração para as nossas vidas, tá? Quem peleja pelo seu povo é Deus. E nós vemos em várias histórias da Bíblia Sagrada que nós estudamos ao longo desses livros, em situações que, né, me vem à mente agora, ontem eu estava conversando com a Sandra sobre Gideão, tá? Em situações que o povo não fez nada. O povo estava preparado, o povo não estava, né, com as mãos abanando, o povo estava preparado, mas não moveu uma palha, vamos falar assim. O exército inimigo foi destruído por eles mesmos, tá? Então é como o exército de Deus pelejou pelo povo de Deus, tá? E aí, aquietai-vos e vede o grande livramento que Deus vai dar para cada um, tá bom? Então, a mensagem dessa manhã é isso. Deus, nessa batalha, Deus irá pelejar por você, tá bom? Às vezes é difícil, não se abalar. Nós vemos o exemplo do texto que nós estudamos. Quando se intensificou, alguns trabalhadores ali se ficaram desencorajados. Mas ali nós vemos que isso não abalou Neemias. Ele continuou no propósito dele. Porque ele estava fazendo a obra do Senhor. Ele não estava fazendo ali para se exibir, ele não estava fazendo para se aparecer, ele não estava fazendo, né? Ele estava fazendo algo ali para o Senhor, tá? Então aquela afronta não era para Neemias, não era para a comunidade, era uma afronta a Deus. E aí ele resgata essa inspiração do Êxodo, essa inspiração que nós já vimos em várias passagens. Deus vai pelejar por nós. Estejamos atentos, estejamos na posição, fazendo aquilo que Deus colocou na nossa mão. Deus há de pelejar pelo seu povo. Amém? Então fique com essa reflexão, né, nessa aula. A nossa aula vai estar lá no repositório, né? A aula passada eu sempre estou colocando no repositório, eu vou colocar hoje. E essa aula de hoje eu vou deixar para colocar na semana que vem no repositório. Tá bom? Então, estudem, respondam as questões, né? Vocês estão respondendo, muito obrigado. Tá? Particularmente, as questões da aula de hoje, elas são mais uma ideia para que vocês reflitam, recapitulem, né, o aprendizado do capítulo 3, para se situar. Então eles estavam nessa porta, tá bom? E se atentar então para a particularidade das perguntas, tá? Para quando vocês responderem satisfatoriamente, tá? Vocês responderam, só teve uma ali que quando me responderam faltou então falar, né, o exemplo lá de Ló, né? Quem que eram, né? Qual que é a origem, tá? Então, se atentar para
as particularidades das questões. Tá bom? Fiquem com Deus, mais uma semana aí que o Senhor nos concedeu. Continuem ali então fazendo as orações, lendo a Bíblia, fazendo culto nos lares, tá? E aí orando aí, porque nós não sabemos aí quando que de fato vai terminar. Enquanto isso, nós estamos adorando ao Senhor nos nossos lares. Amém? Fiquem com Deus, um ótimo domingo, uma ótima semana. Deus abençoe a vida de cada um.